Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô, eu sou a Sol e sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui, junto com os anjos, para fazer a leitura de chamas para vocês. Antes, como sempre, tem aqueles recadinhos, indicações e as dúvidas, né, que a gente sempre tira. Então, hoje eu queria iniciar agradecendo novamente o convite da Rosana para a live no canal dela, Universo Místico, que foi realizada no dia 8. Rosana, eu queria agradecer pelo privilégio de poder participar de um momento tão importante no teu canal, aniversário de 1 ano. Agradecer aos chamores que foram comigo prestigiar o canal, o Universo Místico. A live foi linda, eu só tenho gratidão por poder compartilhar e daquele momento incrível para você, para o seu canal. E me senti privilegiada de receber um pouquinho da tua luz, do teu brilho, da tua energia. E conte comigo sempre que precisar aqui, que eu puder, para a gente caminhar junto aí, espalhando luz e amor incondicional para todo mundo, tá bom? Então, mais uma vez, a minha gratidão por estar presente num momento tão importante aí para você. Foi realmente um privilégio, tá bom? A indicação é uma indicação que eu deveria ter feito no vídeo anterior, mas não apareceu para mim o link. Só consegui resgatar depois a indicação da Kelly Leite, que ela indicou 2 canais, a Abi Tarô e Oráculos e Big Gaia Spiritual Network, que eu vou colocar também os links para vocês na descrição do vídeo. E divulgar novamente o canal O Despertar da Deusa Tarô, que eu não sabia o nome dela, mas a dona do canal é a Mika. E a Mika tá com um trabalho super bonito no canal dela. A intenção do canal dela com as leituras, além de beneficiar as pessoas que ela atender através das leituras pessoais ou das leituras colocadas no canal, ela pensa em reverter todo o dinheiro que ela conseguir, né, com as leituras particulares e o dinheiro que ela conseguir no canal também para ajudar os abrigos para os animais que são deixados, né, na rua, coisas tão tristes que a gente vê diariamente. Infelizmente, as pessoas não têm responsabilidade ao criar um animalzinho, que são seres de luz incríveis, que só sabem dar amor, e muitas pessoas acabam desprezando aí por N motivos que a gente nunca vai entender. Mas enfim, aí Deus coloca esses anjos maravilhosos como a Mika, que tem essa intenção tão nobre no coração, que quer reverter todo o dinheiro que ela conseguir com o canal e com as leituras para acolher esses anjos aí e ajudar as instituições que acolhem esses animais, tá bom? Então, eu vou deixar mais uma vez o link do Despertar da Deusa Tarô, o canal da Mika. Vou colocar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Acho que hoje é só de indicações. Como sempre, se sintam à vontade para divulgar o canal que alguns de vocês, alguns dos meus chamores já que encontraram seu caminho espiritual ou que tem um trabalho maravilhoso para divulgar aqui. Estou à disposição de vocês sempre, tá bom? Então, meus amores, muitos e-mails que eu li também, estou muito feliz que eu consegui ler muitos e continuo lendo, tá? Continuo, eu fiz um intensivão lá e consegui ler muita coisa. E não só nos comentários, acho que foi a Elizabeth que me pediu para falar, né, do reencontro aí, dessa reaproximação depois dos períodos kármicos para a união, né, propriamente dita. E também nos e-mails tinha muitas pessoas com dúvidas disso, eu respondi pessoalmente a cada uma, mas como eu vi que era uma dúvida recorrente, a gente fala aqui para que todos possam tirar algumas dúvidas no coletivo, tá bom? Então a gente vai falar sobre a finalização kármica ou finalizações kármicas no processo de chamas que antecede, no caso, já prepara para a união em si. Então, como vocês sabem, cada caso é único, então algumas pessoas têm mais processos kármicos, outras menos. Existe a fase do espelhamento, que a gente sempre fala aqui, que não acontece para todas as conexões. Então, tomem sempre as informações e as dúvidas que a gente tirar aqui, conforme o que vocês estão passando, o que vocês estão vivendo. Como eu falei, não é uma receita de bolo,
Não existe X distanciamentos, tipo, existe um distanciamento, existem dois, não. Para cada caso é um caso, porque o processo se dá conforme as dívidas kármicas que a gente tem para resgatar nessa vida. Então, todo o processo tem que ser cumprido conforme o histórico de cada um, conforme os karmas que foram criados por cada um ou pela chama juntas, porque uma questão que as pessoas sempre confundem um pouco é saber se todas as pessoas têm chamas. Sim, todas as pessoas, todos nós somos chamas. O que diferencia o encontro é justamente aquela fase de consciência, mas ao longo das encarnações você tem contato com a sua chama, só que você não tem a consciência de chama ainda. Todos nós somos chamas, mesmo que não tenhamos a consciência ainda espiritual para assumir essa realidade de chama, ou seja, chama quer dizer, representa o nosso espírito, somos espírito. Então a chama gêmea quer dizer que nosso espírito é compartilhado com alguém desde a criação, alguém que nos é destinado por toda a eternidade. Então é bom que isso sempre fique claro, que muitas pessoas às vezes colocam de uma forma que as pessoas entendem que a chama gêmea é um privilégio de poucos, não é? Todos nós somos chamas, todos nós temos a nossa chama gêmea, tá bom? Então, partindo por aí, vocês se encontram sempre, todas as chamas, nós, né? Nos encontramos sempre com nossas chamas ao longo das encarnações, só que nem todas as vezes, mediante as nossas atitudes, a nossa regressão espiritual por atitudes que nós tomamos ao longo das encarnações, nós nos distanciamos da nossa centelha divina, da nossa essência espiritual. Então, a gente não tem a consciência de chama. Então, muitas vezes as chamas se encontram nos planos em que reencarnam de forma a viver um relacionamento normal, um relacionamento comum, um relacionamento conflituoso mediante as suas escolhas. E é aí que são criados os karmas negativos e que vocês vêm resgatando ao longo das encarnações. Quanto mais vocês tomam a consciência do caminho espiritual, do resgate da essência divina de vocês, então vocês vão evoluindo, mas muitas vezes ao longo das encarnações tomaram atitudes, criaram karmas, né? Vocês juntos ou separados, não importa. Por isso que muitas vezes eu sempre falo para vocês que os karmas eles podem vir de forma individual ou de forma coletiva. Coletiva como para as duas chamas, para o casal de chamas cumprir juntos. Então, por isso que vocês passam por situações bastante conflituosas, dolorosas, mas juntos. Por quê? Porque é um karma de vocês dois, que foi criado quando vocês estiveram juntos em uma outra encarnação. Então é assim que acontece, mas sempre vocês estão passando um pela vida do outro ao longo da eternidade, através das encarnações, mas nem sempre vocês estão com uma consciência de chamas gêmeas. Então vocês não identificam essa questão espiritual entre a conexão. Então são daí que são criados os karmas entre vocês e que precisam ser cumpridos, precisam ser resgatados, aprendida a lição para que vocês possam ter a união, que vocês possam quitar tudo isso com o universo, todos os karmas que foram criados, tá bom? Então, para cada um, como eu já falei, existem a questão das chamas que nesse plano agora, que nem imaginam que são chamas, que estão juntos aí uma vida inteira, mas que por não ter a fase caçador e corredor, nem sabem, né, desse processo, porque as pessoas enfatizam muito que a conexão de chamas gêmeas tem essa fase estabelecida de caçador e corredor sempre, não sempre. Eu sei que muitos de vocês têm curiosidade e sempre me perguntam, Sol, quando você vai falar da sua história de chamas, né? A André até me questionou e várias outras pessoas também sobre isso. Então, eu tô nessa porcentagem aí da conexão que nesse plano, nessa encarnação, não teve fase caçador-corredor, porque as nossas questões, os nossos relacionamentos kármicos, meu e da minha chama, foram vividos antes da gente se reencontrar nesse plano. Então, quando a gente já estava se recuperando, quando a gente passou por esses relacionamentos difíceis, que a gente finalizou, a gente se reencontrou e foi simplesmente instantâneo, natural, como respirar.
o reconhecimento foi instantâneo, a sensação era aquela de a gente não estar se conhecendo agora, a gente simplesmente, alguém foi viajar, um dos dois foi viajar e a gente estava se reencontrando, mas a sensação era de conhecimento, nunca foi tipo, estou conhecendo agora, nunca foi uma pessoa estranha que eu estou conhecendo agora, desde o primeiro contato, desde a primeira vez que a gente se falou, o reconhecimento aconteceu. Então, foi super natural e até hoje, e a conexão se deu tranquilamente. Tivemos períodos kármicos, mas que nada tinha a ver com relacionamentos kármicos, como eu falei para vocês, isso aconteceu antes da gente se reencontrar. Passamos por alguns períodos kármicos dolorosos para trabalhar a questão, o fortalecimento da fé, perdas familiares muito dolorosas, para que a gente entendesse a questão mais ainda, fortalecer a espiritualidade. Então isso foram uns dos processos kármicos que nós passamos, mas sempre dando força um para o outro, sempre ali unidos e sempre acrescentando a vida um do outro. E já se passaram mais de 11 anos e estamos aqui, graças a Deus, unidos e cumprindo o nosso propósito. Eu aqui falando para vocês, né, através dos meus dons espirituais que vieram comigo desde que eu me entendo por gente, desde pequenininha, que eu tenho essa sensibilidade, que eu tenho dons espirituais e isso só foi sendo trabalhado ao longo do tempo. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, eu sempre ressalto isso, para que vocês entendam que nem todo mundo está na mesma fase, que nem todo mundo não é porque uma pessoa já está em união, que a outra está na fase caçador e corredor, que isso vai acontecer com uma terceira conexão, com uma quarta conexão. Cada conexão é individual, tem o seu momento, não é uma receita de bolo. E eu sempre digo para vocês, tem muitos casais de chamas em união que nem sabem, nem imaginam que são chamas, porque nessa encarnação não passaram por essa fase como eu, não passaram por essa fase de caçador-corredor, vieram simplesmente para se reencontrar e ter a união aí imediata, essa conexão aí sem passar por nenhum período de afastamento. Então é muito importante que a gente sempre ressalte isso, para que as pessoas saibam que tem a fase, que tem a encarnação de cada um é individual, os karmas criados são próprios para cada conexão. Então, para que vocês se sintam sempre encaixados, aí não diga, não, o meu caso não é de chama porque não aconteceu tantos afastamentos como me falaram, não, porque a questão do espelhamento comigo aconteceu, a outra pessoa achar que não é uma conexão de chamas porque com ela não aconteceu. Então, cada caso é bem particular, tá bom? Então, voltando aí, era necessário essa introdução para falar que quando acontecem as finalizações kármicas, divinamente guiado, tudo no seu tempo divino, há que se ter o entendimento também, muito presente sempre, que não é a conexão de chamas que traz os karmas para a vida da gente. Somos nós, somos as nossas atitudes, as nossas escolhas em um período, seja dessa encarnação ou seja de uma encarnação passada que a gente não conseguiu cumprir, não conseguiu resgatar esse karma e vai passando para outra encarnação. E a gente tem que pagar, porque é a lei do universo, a gente é responsável pelos nossos atos. Então, muitas pessoas falam, se eu soubesse que ia ser assim doloroso, eu não queria. Se eu soubesse que ia trazer tanto sofrimento. Então, o sofrimento ele vem através do ego. O ego faz com que a gente pense que a gente está sofrendo, que a gente está passando por uma dificuldade na nossa vida que a gente não merece. Só que a gente está cumprindo os karmas que foram criados por nós. Então o ego ele tira essa visão da gente e faz com que a gente ache que a gente está passando por um sofrimento que a gente não deveria ter escolhido. E não é uma questão de escolha, é uma questão de as nossas ações têm consequências. Então é sempre importante a gente pensar dessa forma, é sempre importante a gente passar pelos nossos karmas com positividade, com consciência, porque se a gente não passar por isso, eu com toda a minha consciência espiritual, com toda a minha evolução espiritual e desde cedo isso, com esse entendimento, não foi fácil passar por alguns momentos kármicos, mas você passar por isso consciente de que você está vivendo aquilo porque você tomou atitude, seja nesse plano ou
numa encarnação anterior que trouxe você a esse resgate. Então, essa consciência faz com que você passe por esse processo de forma a deixar o ego de lado e não ficar pensando o tempo todo de eu não mereço viver isso. Se eu soubesse que era assim doloroso, eu não queria, eu não teria inventado, né? Muitas pessoas falam assim, eu nem tinha inventado essa história se eu soubesse que ia ser assim, que ia doer, que ia ser doloroso. Então, a gente precisa estar muito consciente em relação aos nossos karmas, porque independente de uma conexão de chamas gêmeas ou não, a gente tem que pagar pelos nossos karmas, a gente tem que fazer esses resgates, aprender a nossa lição, para que a gente não volte a cometer os mesmos erros. Então, é muito importante esse aprendizado, porque nos faz crescer, nos faz evoluir, e enquanto a gente olhar com os olhos do ego para os nossos karmas, a gente vai sofrer. Se a gente passa pelos nossos karmas com uma consciência espiritual, a gente tem a certeza que a gente deixa o sofrimento de lado e a gente tem a certeza que isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento e que isso é consequência de atos que nós tivemos, né? Aquela questão da responsabilidade pelos seus atos, que todos eles têm consequência. Por isso é bom a gente sempre olhar, se colocar no lugar do outro e dizer o que eu não quero para mim, eu não faço com o outro, porque dessa forma a gente não cria karmas negativos. A gente pensa, a gente olha com empatia, a gente vê que uma coisa que pode nos magoar, pode magoar o outro também, então assim a gente se torna consciente das nossas ações, certo? Então isso acontece de forma espontânea. Se tiver fase do espelhamento depois dos karmas cumpridos, vocês vão passar por esse período de aprendizado, vocês vão poder fazer reparações sobre coisas negativas que há na sua personalidade, seja orgulho, seja o ego, que a gente trabalha bastante, mas muitas vezes as pessoas ainda, depois de todos esses karmas, ainda carregam um ego muito forte, não só as energias masculinas, algumas energias femininas também. Eu vou dizer para vocês o que é que acontece muitas vezes. Depois de todos os processos kármicos, depois do espelhamento, quando vocês se reaproximam com uma consciência que a energia masculina para de fugir, que se aproxima, que fala de forma mais abertamente sobre o sentimento que sente, mesmo que não cite, eu falo para vocês, não é necessário falar, saber do conceito chama gêmeas, mas sim saber que o amor que sente é incondicional, que é algo divino, que é algo espiritual que vocês compartilham. Então, existe um acontecimento muito frequente entre a união das chamas, no caso, no momento da preparação para a união das chamas, que às vezes a união não se dá por conta da questão do ego. E de que forma isso acontece? As energias femininas estão aí sempre evoluindo, sempre guiando a conexão, como vocês sabem. E finalmente, quando a energia masculina se reaproxima e que as coisas estão caminhando para a união, aí a energia feminina deixa um pouco a questão da espiritualidade de lado, esquece que é uma conexão espiritual, que não vai ter aquele apelo carnal como um relacionamento amoroso kármico, e se sente incomodado ou incomodada com a calmaria do amor incondicional depois da união e fala: nossa, não é o que eu esperava. Isso é o ego falando. Por quê? Porque a espiritualidade ficou de lado. É como se muitas vezes a energia feminina, perdão, achasse que depois da união a questão do crescimento espiritual simplesmente pode ser deixado um pouco de lado para tentar viver esse amor carnal, e não é assim. A conexão é espiritual do começo ao fim. Então, existe esse trabalho de consciência e esse abandono completo do ego, esse abandono do apego. Então, muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas com os relacionamentos kármicos, que tem ciúme, que tem conflito, que tem aquela cobrança, que tem aquele apego, que faz com que a outra pessoa esteja sempre com medo que a outra abandone, com desespero muitas vezes, que quando experimenta a calmaria da união com a sua chama, acha que tem alguma coisa errada e não aceita. E muitas, acreditem, muitas chamas se afastam, depois até da união, por achar que não, que aquele relacionamento ali não está certo.
que verdadeiramente o ego faz com que muitas energias femininas achem que aquilo ali foi só uma ilusão e que por não ter aquele desespero, aquele fervor, aquela, sabe, toda aquela agonia que está presente muitas vezes nos relacionamentos kármicos, que é pura calmaria, aquela certeza de que você pertence ao outro, que o outro está em você e que você não tem que se preocupar com o dia de amanhã, porque você sabe que você está conectado ali com aquela pessoa às 24 horas do dia, você sente o que a outra pessoa sente. Muitas vezes você vai, a outra pessoa pensa uma coisa e você fala o que a outra pessoa pensou, dada é a conexão quando vocês estão aí juntos. Então, isso é muitas vezes, para muitas energias que não conseguem soltar o ego, e não é só a energia masculina, é a energia feminina também, que espera que finalmente quando se der a união, vai ser aquele relacionamento carnal normal, comum, e não é. É espiritual, é tranquilo, é calmo, é seguro, é a certeza de que vocês estão aí um para o outro uma eternidade, vocês sentem a presença do outro mesmo quando vocês não estão perto, cada vez mais forte. Se quando vocês estão ao longo das etapas, vocês conseguem sentir a energia do outro, quando vocês estão juntos depois da união, aí é que vocês sentem tudo mesmo, vocês sentem essa essa interação, essa plenitude. É como se vocês vivessem, não é como se vocês vivessem, vocês vivem praticamente são duas pessoas em uma o tempo todo, porque vocês estão aí já prontos, conectados para seguir o caminho de vocês juntos. Então, muitas pessoas estranham isso, porque estão esperando que depois da união tenha aquele relacionamento carnal comum que a gente está acostumado a viver, que a gente já passou pelos relacionamentos kármicos, sabe que é, e não é. É pura calmaria. Então, muitas vezes começam os conflitos que não deveriam começar, achar que porque está tudo calmo, que a outra pessoa não gosta, que a outra pessoa não ama, que estava errado nos seus pensamentos, que não é a sua chama. Então, é muito importante essa consciência, é muito importante esse despertar aí para saber que o ego não pode permanecer nessa conexão e principalmente depois da união, porque senão vocês vão sempre estar presos a esse pensamento, comparando os relacionamentos comuns, os relacionamentos kármicos, ou com a alma gêmea, ou com a alma afim, com uma conexão de chamas gêmeas que é completamente diferente, é uma conexão espiritual do começo ao fim, em todas as suas fases, em todas as suas etapas, depois da união e para toda a eternidade, tá bom? Então é muito importante a gente já ter essa consciência a partir de agora para a gente não achar que quando chegar o momento da união, que tiver tudo calmo, que não tiver essa aflição, esse apelo, essa insegurança, todos esses sentimentos que o ego traz num relacionamento comum para uma conexão de chamas gêmeas. Tá bom, meus amores? Então, espero que tenham tirado um pouquinho da dúvida de vocês. A gente segue falando nesse assunto que eu vejo que volta e meia sempre desperta essa dúvida aí, principalmente para as pessoas que chegaram no ponto aí próximo da união e que acham que as coisas esfriaram, acham que não é, que estava errado o tempo todo. Então, a gente vai sempre voltar nesse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Falei demais, como sempre. Vamos... Mas matei a curiosidade de vocês. Vamos ver como estão vibrando as energias masculinas nesse momento. Seja ele ou ela, lembrando que energia masculina não tem a ver com o gênero. Vamos começar hoje com as energias masculinas, tá? Assim me pedem, assim eu farei. Então, meus amores, vejo uma crescente de energias aqui, semana após semana que nós fazemos a leitura. Vejo aqui as energias masculinas completamente voltados e voltadas para esse sentimento incondicional. O amor está aqui presente, a consciência de que vocês são muito mais do que um simples casal, né?
tirando toda essa energia aí do plano terreno, mas as energias masculinas já estão despertando, já estão com essa consciência de que esse relacionamento nem de longe é um relacionamento normal, isso envolve todo o ser, o espírito está aí presente, a conexão de você sempre vai mais além, e agora essa pessoa não sofre mais por esse sentimento. As energias masculinas não estão mais vibrando naquela angústia, naquele desespero de não entender por que sente tudo isso pela sua chama. Então, tudo isso tem a ver com a justiça divina, um encaminhamento divino sobre essas situações kármicas, que, como a gente até já falou, o tema, né? As finalizações kármicas. E simplesmente esse é o processo, esse processo de despertar, de aceitar, de não mais sofrer, de não mais se envolver em relacionamentos que não vão trazer, não vão acrescentar nada, e simplesmente agora tenha consciência de, nossa, eu tenho tanto amor por essa pessoa, eu tenho tanto amor pela minha chama, não que vão, né, não necessariamente vão usar esse termo, mas aqui na leitura vamos abordar assim, eu tenho esse amor incondicional por essa pessoa. E os outros relacionamentos que eu tive só serviu para me trazer lições, para me mostrar tudo isso. Então, essa consciência sobre os relacionamentos kármicos também está muito presente. Aquela questão de se culpar, por que eu me envolvi com tal pessoa, por que eu me envolvi com aquela pessoa, já não está mais tão presente na leitura, na energia de uma forma geral, porque já existe esse conhecimento, esses aprendizados que foram feitos em relação à parte kármica, os relacionamentos kármicos. Então, a maioria dessas pessoas que se apresentam com as energias aqui, dessas chamas masculinas, se sentem agora no valor de se reaproximar, de ter um oferecimento sincero, de ter uma consciência sobre o que vocês estão passando, sobre o tipo de conexão que vocês têm, que vai muito mais além do que uma química forte, do que um amor muito forte, sim um amor incondicional, e essa pessoa, nesse exato momento, deseja toda essa plenitude na vida dele ou dela de novo. As energias masculinas estão vibrando aí de forma decisiva, aceitando o seu sentimento e querendo se reaproximar das suas energias femininas, se é que já não fizeram muitos deles ou delas, tá bom? Então, eu entendo porque que me pediram para fazer primeiro a energia masculina, porque realmente esse momento de decisão aí tem muito a ver com o tema, né? E essa consciência finalmente aí tá chegando para a maioria. E quanto mais as chamas se aproximam, quanto mais união, quanto mais esse amor vibrando, mais esse amor incondicional toma as chamas de certa forma e auxilia nesse despertar. Por isso que é tão importante que a gente sempre esteja aí distribuindo esse amor, vibrando esse amor incondicional para auxiliar as chamas energeticamente. Vamos ver agora como estão vibrando as energias femininas. Nem parece, né, que eu misturei. Sentindo essa reaproximação, as energias masculinas não estão mais tentando mentir, não estão mais tentando dissimular nem enganar. Muitas energias femininas já tiveram alguns sinais, as energias masculinas procurando através dos aplicativos, notícias, vocês estão vendo que a pessoa está visualizando o status de vocês. Muitas dúvidas sobre desbloquear, as energias femininas têm muitas dúvidas sobre desbloquear ou deixar bloqueado a energia masculina. Meus amores, a intuição de vocês está aí para responder. Se vocês sentem que é para vocês fazerem o desbloqueio, desbloqueiem, deixem a energia fluir. O importante é vocês não ficarem pendentes do que o outro está fazendo, porque muitas vezes isso traz uma energia, muitas vezes as energias masculinas, quando ficam postando fotos com outras pessoas para tentar dissimular uma vida feliz que não tem, então isso faz com que as energias femininas caiam um pouco na sua vibração. Então, por isso que eu sempre falo para vocês não ficarem pendentes ou não acreditarem do que estão nas redes sociais, mas se vocês sentem na intuição de vocês, no fundo do coração de vocês, que é momento de desbloquear as redes sociais,
façam, sigam a intuição de vocês, que vocês nunca estarão erradas. Vocês precisam ter essa confiança, vocês estão evoluídos espiritualmente a ponto de sentir já, de saber discernir o que é a vontade do ego e o que é a intuição de vocês falando, para que vocês tomem uma ação. Então, vocês estão vibrando aqui nessa energia, vocês estão sentindo que já está finalizando todas essas questões kármicas, que a energia masculina não consegue mais ficar distante de vocês, está dando sinais sutis, alguns diretamente, outros de forma sutil, mas vocês sentem essa verdade na energia masculina de que agora essa aproximação vai ser verdadeiramente para trabalhar na conexão, por conta desse reconhecimento que vocês estão aí, que vocês estão um para o outro e não tem como mudar essa questão. Se for adiado por algum motivo, se vocês decidirem não trabalhar na conexão em determinado momento, essa pessoa vai rodar o mundo inteiro, mas vai parar na frente de vocês no momento certo, guiado divinamente, sempre é isso que acontece. Vejo que para alguns casos aqui, não muitos, mas vocês estão passando aí, tem uma energia muito forte de espelhamento, ou seja, vocês estão próximo do processo depois de todo, quanto mais rápido vocês identificarem o que é que precisa ser trabalhado nesse processo de espelhamento, mais rápido vocês avançam aí na conexão, nesse trabalho. Então é justamente esse trabalho que está sendo feito para muitos de vocês que estão vivendo essa fase de espelhamento. Repito, não é para todas as pessoas, para todas as conexões. Muitas vezes essas questões são trabalhadas antes individualmente. Então, meus amores, a felicidade está vindo a galope para vocês. O momento que vocês tanto esperaram, tanto trabalharam, se dedicaram espiritualmente, cuidaram de vocês, do amor próprio, vocês estão vendo os frutos diariamente. E eu vejo uma energia muito cristalina, muito positiva para a maioria de vocês. Lógico que nem todos estão nessa fase, mas essa vibração aqui dá muita força para as outras conexões que estão caminhando ainda no meio ou no início do processo. Então, simplesmente vocês já estão tendo sinais de que a energia masculina de vocês não está mais suportando, não está mais sustentando essa distância. Então, meus amores, essa é a mensagem que os anjos tinham para vocês no dia de hoje. Um beijo grande, fiquem